Como funciona o Imposto de Transmissão, o ITCMD? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e hoje eu vou trazer para vocês noções interessantes, não apenas básicas, mas muito importantes sobre o funcionamento do imposto, tá? Como é sempre o nosso compromisso aqui no canal, informações práticas, tá? Eventualmente a gente esbarra na teoria, mas sempre para que você entenda aspectos práticos desse nosso imposto e também falamos aqui no canal, você vai ver aqui vários vídeos sobre inventário. Então o ITCMD é uma parte importantíssima do inventário. Vamos em frente. A primeira coisa é, o nosso queridíssimo ITCMD está previsto lá no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal. E lá você vai ver que a Constituição fala sobre transmissão, causa-mortes e doações. Então, o imposto aqui já tem uma bifurcação bastante importante, bastante interessante, que é, a gente vai ter incidência sobre a transmissão causa-mortes e sobre a transmissão inter-vivos também. A gente pode ver de uma outra maneira também. O ITCMD, ele tem a incidência sobre transmissões gratuitas, sejam elas causa-mortes ou doações, certo? E lá, a Constituição, quando fala lá no artigo 155, ela está falando de impostos estaduais. E essa situação de os impostos serem do ITCMD ser um imposto estadual é de absoluta importância prática, certo? Porque isso vai trazer uma série de pormenores que não adianta eu passar uma regra geral aqui para vocês, porque vai ser irresponsável. Eu vou dar caminhos, certo? Para que você saiba como funciona exatamente aí no seu estado, tá? Então, o que vai acontecer? Como eu falei, por uma questão de competência, cada estado vai instituir o imposto, por meio de lei, né, por meio de lei ordinária, e depois, normalmente, você tem uma lei que institui o ITCMD, depois você tem um decreto que pormenoriza essa lei, trazendo eventuais prazos, pormenorizando mesmo. E aqui, pessoal, eu já deixo uma dica que pode ser muito básica, mas muitos colegas acabam tendo muita dor de cabeça porque não seguem essa dica básica. Você vai precisar mexer com o ITCMD agora, seja por inventário, seja por doação, abra a lei de ITCMD do estado competente, certo? Do estado onde vai acontecer a exação tributária, né? A cobrança do imposto. Então, abra a lei, vai lá no Google, bota lei ITCMD, estado tal, abra a lei, veja o que está lá. Não estou dizendo para você ler a lei de cabo a rabo, não é isso, certo? Muitas coisas lá são específicas, às vezes para cartório, às vezes para a própria administração tributária, mas dá uma olhada, veja sobre critérios de valoração, veja sobre prazos, muito importante ver sobre os prazos, certo? Abra a lei, abra o decreto, muitas vezes você vai abrir a lei, já estava conversando com uma colega sobre a lei do estado da Bahia. A lei do estado da Bahia, se eu não me engano, tem 16 artigos. Olha que lei gigante. Imagina você, para ter já uma boa ideia de como funciona o ITCMD no estado da Bahia, você abre uma lei, ela tem 16 artigos para você ler, tá? E aí o decreto também na Bahia tinha, acho que 24, não sei, alguma coisa assim. Então, abram as normas, tá? É bem verdade que teremos estados em que a legislação é muito mais esparsa, certo? E claro, de acordo com o caso específico que você tiver aí, você pode precisar procurar uma norma específica sobre aquilo ali, tá? Então você pode, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, você tem uma lei, você tem, no Rio a gente tem um decreto importante também, não me lembro, acredito que não, mas que seja, em São Paulo você tem uma lei, tem um decreto e tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro você tem portarias muito importantes que trazem um monte de coisas importantes sobre a forma que você vai atuar perante o órgão fazendário, tá? Então, isso aqui que eu estou falando não querendo te jogar na teoria, não é, tá? Isso aqui é importante para que você entenda procedimentos práticos, tá? Isso aqui é muito importante que fique pontuado. Outra coisa, os critérios de valoração, uma vez que a gente está diante de competência estadual, os critérios de valoração eles são estaduais, certo? Claro que estamos aí, né, Brasilzão afora, a gente vai ter algumas coisas que são muito diferentes de um estado para o outro, mas teremos coincidências também.
Por exemplo, o critério de valor de mercado, ele é utilizado para bens imóveis, ele é utilizado em São Paulo. O critério de valor de mercado, ele é utilizado em Minas Gerais. Então, são coincidências. Os pontos de partida são diferentes. Leis estaduais que estabeleceram um determinado critério. Tá? Já no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter uma portaria que traz um indexador por município, que traz um número ali que vai multiplicar vezes o valor que consta lá da certidão de valor venal da prefeitura, certo? Então, assim, não adianta você ir aí atrás, eu vejo isso é perigoso, de critérios generalistas sobre valoração. Esses critérios, eles são individuais de cada estado e podem eventualmente ser parecidos, mas para você ter certeza do que você está fazendo, você tem que ir lá no critério do seu estado. E isso aqui faz com que o seu cliente perca dinheiro, eventualmente. Isso aqui faz com que você perca tempo, porque às vezes você acha que está economizando tempo não conhecendo o critério aí do órgão fazendário do seu estado, mas aí depois você vai, recebe notificação e vai e volta e peticiona, certo? Então, vamos usar o tempo de forma inteligente, tá? Outra coisa, assim como essa situação, né, tanto da instituição, do próprio imposto, como da valoração dos critérios, eu dei o exemplo aqui do critério para valoração de bens imóveis, mas só um exemplo, certo? A gente vai ter realmente, né, o imposto nascendo com suas peculiaridades em cada um dos estados, tá? Em cada um dos estados. Claro, a gente tem a Constituição, a gente tem ainda, né, e a gente não vai abordar nesse vídeo de forma aprofundada, mas tem o Código Tributário Nacional que regula de forma insuficiente o ITCMD, mas temos delimitações para que os estados atuem. Sim, temos delimitações, mas isso não faz com que o imposto ele seja parecido em todos os estados, seja igual em todos os estados, de forma alguma, tá? Existem semelhanças, mas não dá para a gente encarar dessa maneira. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, assim como ele nasce de forma específica em cada estado, a gente tem que olhar para ele e conhecer ele, como ele nasceu naquele estado, como ele está implementado, como ele está sendo utilizado, como ele está sendo aplicado. A mesma coisa vai ser para as discussões judiciais. Todo estado ali, né, vai ter uma discussãozinha, esse dispositivo, tal, isso aqui, o TJ considera isso, aquilo. Cuidado na hora de vocês pensarem uma estratégia que envolve, eventualmente, combater judicialmente o critério do órgão fazendário do seu estado. Cuidado com a jurisprudência que está fazendo você decidir por essa estratégia. E 2, na própria montagem da sua peça, né? Você, eventualmente, tá aí peticionando perante o TJ do Rio Grande do Sul, com uma jurisprudência do TJ de São Paulo, né? Tem que tomar cuidado. Obviamente, né, isso aqui, nós sabemos que isso não é errado por definição. O que eu estou querendo dizer para vocês vocês vão estar pegando uma jurisprudência que discute uma lei totalmente diferente, tá? Então tem que ter absoluto cuidado para quando a gente estiver falando de uma discussão que envolve um imposto de competência estadual, pegar de um TJ de outra jurisdição que está discutindo aquela lei de lá, não está discutindo essa lei daqui, certo? A gente vê esse tipo de erro também que é um erro crasso. Tá? Um erro crasso. Você simplesmente está trazendo uma jurisprudência que parte de um outro pressuposto. Tá? Então, tomar cuidado com isso também. Tá? Se a gente está conseguindo te ajudar de alguma maneira, conseguindo te passar informação, deixa o joinha aqui pra gente, que ajuda bastante. Se inscreve no canal, toda quarta-feira às 8 horas a gente libera um vídeo novo sobre inventários ou sobre ITCMD. Tá? Terminando o nosso raciocínio, tenho mais uma coisa para colocar para vocês, que é o seguinte. Quando eu falei aqui sobre jurisprudência, tenham cuidado com o seguinte, tá? Os advogados, eles estão, obviamente, acostumados a atuar em âmbito judicial e tratam o processo administrativo da mesma forma que eles tratam o judicial, certo? Então, vocês precisam fazer o seguinte,
entender os critérios diferentes e dançar conforme a música ou não, recorrendo a uma prestação jurisdicional. O que eu estou querendo dizer? Não adianta vocês, agora, já com a informação que eu dei para você aqui agora há pouco, nossa, o TJ de São Paulo entende assim, assim, assado, isso aqui já está consolidado. E o fiscal me notificou a fazer isso assim, assim, assado. Vou mostrar para o fiscal essa jurisprudência do TJ e vou convencer ele do contrário. Não vai. Não perca o seu tempo, certo? Não é porque o fiscal é teimoso, é porque o fiscal ele é obrigado a seguir a lei vigente e o entendimento oficial do órgão que ele integra da lei vigente. Então não adianta você juntar 10 jurisprudências mostrando para o fiscal que, olha aqui, ó, o TJ derruba. O fiscal vai falar, ok, eu sei que o TJ derruba, só que o dispositivo continua vigente e o entendimento oficial do órgão é esse, então eu preciso aplicar, certo? Podemos entrar em discussões aqui, né, explicando, né, do porquê, né, entrar na natureza do processo administrativo, a administração tributária como atividade plenamente vinculada, mas eu vou dar uma definição mais prática para você, um caminho mais prático para você entender. O fiscal não tem a mesma autonomia do juiz, certo? Lá no judiciário a gente tem a súmula vinculante, isso, aquilo. Opa, digamos assim, o juiz ele fica amarrado em caráter de exceção. Na administração é o contrário, tá? O fiscal ele tem liberdade decisória em caráter de exceção. Então não adianta, né? Muitas vezes a gente vê que é o princípio tal, princípio isso, princípio aquilo, o TJ isso, o TJ assado, tal. A lei continua vigente, o entendimento do órgão fazendário continua aquele entendimento específico. Então o que vai acontecer? Não adianta o seu recurso, pode estar lindo, pode estar maravilhoso, não é assim que se combate o entendimento, né, na esfera administrativa, tá? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra gente que eu vou responder para você. Convido você também para me acompanhar lá no Instagram. A gente fala diariamente sobre inventários lá. Eventualmente eu deixo caixinha lá para o pessoal perguntar. Tem muita informação interessante lá, informação prática para poder te ajudar. Beleza? Então é isso. Opa, no Instagram, @modoadvogado, você me encontra para a gente continuar aprendendo sobre inventários. Beleza? Então é isso. Um abraço e até mais.